O ser humano sempre sentiu a intensa necessidade de se comunicar, nem que para isso fosse preciso usar apenas sons, gestos, ilustrações ou mensagens de áudio do Zap, que convenhamos é a mais retrógrada de todas. Devido a essa extrema necessidade de comunicação, temos um catálogo muito maior do que as antigas listas telefônicas que eram usadas mais para ser pé de sofá velho, somente relacionada à quantidade de idiomas que existem mundo afora. Mas você, sim, você, meu caro espectador, provavelmente nunca parou para pensar que, atualmente, o número de línguas conhecidas ao redor do mundo é muito menor do que o número de línguas que existem ao redor do mundo. Isso se dá ao fato de que idiomas também lutam pela sobrevivência para não serem completamente varridos para baixo do tapete do mundo. Enquanto alguns idiomas provavelmente jamais deixarão de existir devido à grande quantidade de criaturas falantes desse meio de comunicação chamado língua, outros idiomas brigam intensamente num Battle Royale linguístico para ver quem vai sair vivo e passar as suas raízes e tradições para as futuras gerações preservarem. No meio de todos esses gladiadores idiomáticos, encontramos um idioma deveras peculiar que, apesar de ter um nome que parece ser trocadilho do tio do sorvete, é um grande competidor nessa luta pela sobrevivência. O friulano é uma língua oriunda da nossa querida e amada terra da pizza e das massas, país que parece uma bota de salto alto e terra com tantos gestos nas mãos que pode ser facilmente confundida com a aldeia da Folha. Está localizada no nordeste da Itália, na região de Friul-Veneza Giulia, próximo às fronteiras da Eslovênia e da Áustria, e é muito próximo ao idioma ladino pertencente à família das línguas reto-românicas. Alguns dizem que são tão parecidas que chegam a chamar o friulano de ladino do leste. Diga-se de passagem, o famoso copia e cola. A origem deste peculiar idioma é muito controversa e causa muitos debates entre filólogos ao redor do mundo. Porém, disse entre os mais sábios que surgiu no gigante Império Romano, que dominava a região na época e passou a ser falado pelo povoado local como uma espécie de dialeto do latim vulgar, que também já era um dialeto, ou seja, era um dialeto de um dialeto. E apesar de teoricamente surgir dos guetos do Império Romano, os primeiros escritos do friulano aparecem apenas entre os séculos XII e XIV, e tratava-se apenas de alguns versos de poemas e um pequeno texto. Alguns séculos mais tarde, no século XX, houve um interesse na língua por parte da população de Friul-Veneza, onde eles passaram a ensinar o idioma nas escolas e usá-lo em mídias locais. Normalmente, o friulano é falado em 4 províncias pertencentes à região de Friul-Veneza. Estes são Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste. Fora a galera que decidiu bater canela em outros países que ofereciam melhores condições de vida até os anos 60, como Estados Unidos, Canadá, Austrália, Argentina e até mesmo o Brasil. Até 2015 foi calculado que há mais ou menos cerca de 600 mil falantes nativos, o que corresponderia ao dobro de habitantes do país do gelo e do fogo. Não, eu não estou me referindo a Westeros, e praticamente quase a mesma quantidade de habitantes quanto a da pacata Uberlândia em Minas Gerais. Porém, em relação à quantidade de habitantes na Itália, esse número atinge apenas 1 a 2% da população. Assim como qualquer língua, o friulano também possui suas variáveis, que estão divididas em 4 grupos. Friulano central, falado em Udine, friulano do norte, falado em Carnia, friulano do sul, falado em Bassa Friulana e mentor do idioma, e friulano do leste, falado na província Perdonense. No entanto, o idioma friulano não é o único que aparece nessa região. Ainda existem alguns pequenos dialetos dos idiomas fronteiriços da terra do nosso amado Papa que circulam por aí causando uma grande confusão mental nos habitantes friulenses venezianos. Entre estes estão o já mencionado ladino, o francês, o alemão, o esloveno, o sardino e o croata. Esses dialetos permaneceram firmes nos Alpes e foram sofrendo algumas mutações devido às incontabilíssimas alterações nas fronteiras e massas de migração durante o longo dos séculos. Tudo isso até se tornarem oficialmente reconhecidos pelo governo italiano em 1992.